Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais com Dani Moraes. Hoje o tema vai ser sobre como a arquitetura dos espaços influencia o comportamento de compras, com um convidado ilustríssimo, que é o Lori, neuroarquiteto diretamente do Paraná, para dar essa entrevista com a gente. Seja muito bem-vindo, Lori. Quero agradecer o convite, de ter aceitado, né, nosso convite. Fico muito, muito feliz. E eu quero que você se apresente, fale para a nossa audiência quem é você, né? É realmente o presidente da ANFA atualmente, né? Está como presidente da ANFA, doutor em neuroarquitetura, um dos mais renomados do Brasil, quiçá do mundo, né? Então, quero que você se apresente, fale para nós quem realmente, o que você já fez, o que você trabalha. Perfeito, Dani. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado. Fico muito feliz dessa proposição que você traz de disseminar esse conhecimento, não apenas diante dos profissionais, nossos colegas da arquitetura, do design, também da iluminação, vitrinismo, enfim, mas também das grandes empresas, dos grandes players de mercado, né? Assim como aqueles que querem alçar um novo patamar. Então, eu fico muito feliz, muito honrado por isso. E eu sei o tamanho, né, da energia que você despende para a curadoria do que você traz até o programa. Então, eu me sinto honrado de ter passado pela peneira aí. Muitíssimo obrigado. A honra é toda minha. Obrigado. E eu me sinto realmente muito honrada com a tua presença aqui hoje. Muito obrigado. Então, uma breve apresentação ao público. O meu nome é Lori Kriesel, eu tenho formação em arquitetura e urbanismo. Logo, ainda na graduação, Dani, eu percebi que uma das coisas que me movia dentro da arquitetura era entender como que determinados prédios, né, eu enquanto estudante de graduação, como que determinadas edificações se tornavam ícones mundiais. E eu queria saber o que aqueles arquitetos faziam que eu ainda não tinha entendido. Como tornar um edifício não apenas um edifício, mas uma referência dentro do planeta, né? E aí, logo depois disso, eu comecei a me dedicar inicialmente ao meu mestrado. E aí eu fiz um mestrado na área de percepção humana, justamente para entender como que nós percebemos e lidamos com as informações do mundo. E já na sequência, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio internacional, onde eu digo que eu fui agraciado, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar com grandes times como Zaha Hadid, Norman Foster, Big, Aedas, né? Escola, né? Exatamente. Eu brinco que, apesar de eu já ter ido para lá com a titulação de mestre, eu me tornei arquiteto efetivamente lá. Prática, né? Com a prática e com os melhores, exatamente, né? entendendo como que isso era possível fazer. E naquele momento, Dani, falando um pouquinho da minha trajetória, eu percebi que esses grandes nomes da arquitetura, eles não pensavam a arquitetura do modo que tradicionalmente se pensava a arquitetura. Eles pensavam a arquitetura não a partir do projeto, mas a partir de um grande questionamento. Como que nós vamos emocionar as pessoas? Olha que legal. E aí se desenvolvia toda uma metodologia para que isso acontecesse. Obviamente que tomando contato com esse tipo de formato projetual, eu me senti totalmente abduzido por isso. Sim. E ali eu tomei a decisão de que minha vida seria destinada a isso, né? Nessa época ele já tinha algum estudo ou era realmente mais intuitivo? Nós estamos falando, agora a gente entrega a idade, né? Nós estamos falando aí de 2003, 2004. Neste momento, não falava-se, não utilizava-se ainda o termo neuroarquitetura. Sim. Apesar de, em 2003, ter sido inaugurada a ANFA, que já em português é a Academia de Neurociência para a Arquitetura, e ela vem dentro de uma junção de que há alguns anos já vinham se construindo essa ponte entre a neurociência e a arquitetura, que foi um passo subsequente aos estudos de psicologia ambiental, né? Então, naquele momento, isso não estava muito divulgado, começava-se a falar em alguns nichos, mas não era algo muito divulgado. Na época também a gente não usava muito a expressão experiência que nós usamos hoje, né? A gente vai falar sobre o comportamento de compras hoje, e isso está intimamente ligado com o que nós chamamos de experiência, né? A experiência que nós vamos proporcionar. Exatamente. Na época também não se utilizava esse termo, falava-se muito em comportamento, em sensorialidade, já começava-se naquele momento a falar sobre cognição, que é entender melhor como que as pessoas processam as informações e vão lidar com elas, enfim. E até hoje ainda é muito recente, né? Os estudos. Sim, né? sim. Apesar de já estarmos com 20 anos de ANFA, agora que realmente está tomando peso e mundialmente se disseminando, né? Sim.
Bom, e aí a minha trajetória segue a partir desse momento, né? Tive a oportunidade de fazer incursão em outros escritórios de grande porte ao redor do mundo. E quando eu retorno ao Brasil, eu recordo bem com essa missão. Você ficou quanto tempo fora do Brasil? Fiquei aproximadamente 2 anos. Né? Nossa, e fez tudo isso? Porque no início eu fui com esse formato de intercâmbio. Sim. E aí esse escritório que eu tive a oportunidade de trabalhar em Londres, ele me abriu portas para que eu pudesse fazer imersões em outros, né? Nossa, que bacana. E aí foi algo muito pessoal mesmo. Falei, nossa, imagine se eu conseguir angariar o que os outros grandes escritórios também fazem, né? Com certeza. E aí me dediquei a um período da minha vida justamente para ser literalmente um aprendiz, Sim. né? Despido de qualquer coisa, já formado, já com mestrado, mas eu queria ser um aprendiz deles. E da prática, né? Também, né? Porque Exatamente. a teoria é uma coisa e a prática é outra. Você Exatamente. colocar aquilo que você aprendeu na prática é que você vai ver se realmente aquilo funciona, né? Exatamente isso. E como funciona, né? E entender outras escalas, né? Imagina, quando eu estive como estagiário, né? Participando do estágio no Norman Foster, à época era um escritório com quase 700 pessoas. Meu Deus, gigantesco. Hoje o escritório tem 1.900 pessoas. Né? Então isso não é um escritório, isso é uma fábrica de fazer projetos, né? E com extrema qualidade. E a gente vai falar um pouquinho do meu retorno lá recente com eles. O processo dele deve ser muito eficiente. Sim. O controle de tudo isso, né? Exatamente. É algo incrível. Então aprender também sobre essa questão da gestão do negócio, né? Sim. Apesar de eu estar em uma outra categoria, que era a categoria projetual, entender como que aquilo funcionava. E quando eu retorno ao Brasil, já vim muito claro que eu queria um pé no mercado e outro pé na academia, né? Sim. Não apenas praticar o que eu tinha angariado, mas também repassar o que eu tinha angariado. E a partir daí começam os meus estudos e a minha dedicação a isso. Então a gente tem uns 20 anos de trajetória aí, né? Cortando para um momento mais recente, né? Em 2020 eu lancei o primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura. E excelente, por sinal, né? Muito obrigado, muito obrigado. E se esgotou assim rapidamente, foi uma grata surpresa. Porque na verdade a gente tem uma escassez de conteúdo tão sintetizado na área de neuroarquitetura, né? Então eu, por exemplo, pincelo, né? Eu busco um livro aqui, outro aqui. Então você vai sempre buscando conhecimento, mas não existe nada realmente centralizado em que você realmente aprenda de A a Z. Exato, sobre aquilo, né? Exato, que foi o intuito do livro, né? A intuição do livro foi justamente essa, um grande compilado desses 20 anos, né? Sim. Obviamente que 2020 para cá, outras coisas já foram surgindo, enfim, e já estou no projeto de outros 2 aí, então em breve novidades. Isso é muito bom. E esse foi um processo que auxiliou muito, até porque em 2020 também nós lançamos uma pós-graduação a nível Brasil sobre especificamente neuroarquitetura, né? Um master em neuroarquitetura. Então aí a coisa começou a ganhar corpo, né? E em 2022, ano passado, o Brasil foi oficialmente reconhecido pela ANFA Internacional como um dos principais países que trabalha com ética, seriedade, dedicação ao campo da neuroarquitetura. E aí, honrosamente, eu fui convidado para presidir a ANFA aqui no Brasil. E estamos nesse processo, né, eu junto com a Andréia de Paiva, que é uma grande colega e pesquisadora também, de usarmos o ano de 2023 para organizarmos toda a questão da instauração efetiva da ANFA aqui no Brasil, para que em 2024 a gente tenha tudo isso correndo. E qual que é o objetivo com a ANFA aqui no Brasil? Quais são os planos que vocês têm para trazer aqui? Né? Porque é uma área muito boa, é uma área que traz muito resultado para as empresas, principalmente na área comercial, né? Que a gente está falando aqui hoje focado no varejo, focado em lojas, escritórios, mas que traz resultado tanto para os funcionários, colaboradores, quanto para os clientes em si, né? Resultados financeiros que a gente fala em relação a isso. E gerar essa experiência, porque essa é a tendência, né? Exatamente. Nós estamos vivendo um mercado extremamente competitivo. Nossa. E a gente tem que buscar uma diferenciação, porque como que nós vamos alcançar essas novas gerações que são totalmente focadas em tecnologia, né? E a gente fazer com que eles sejam motivados a comprar e se diferenciar, né? Gerar essas comunidades. Então, o que você pretende trazer através da academia para o Brasil de inovação para, não sei se é só focado em profissionais ou se realmente tem algo para trazer para o mercado? Perfeito. O grande papel da ANFA é construir essa ponte entre neurociência e arquitetura, entre neurocientistas e arquitetos, né? Ela traz hoje um papel quase que acadêmico temporariamente, apesar de já ter braços da ANFA se coligando ao mercado em si.
né? Com grandes companhias, com grandes empresas, enfim. Então, a programação inicial da ANFA é que a gente possa dar aqui no Brasil um grande suporte aos profissionais, para que a gente tenha uma disseminação de conhecimento, como você disse, mais facilitada, né? Que a gente possa organizar isso e, ao mesmo tempo, não apenas disseminar um conhecimento teórico, mas também promover eventos que a gente possa organizar isso de uma forma prática, de uma forma objetiva. De estudos, né? Porque a gente sente muita falta. A gente estuda essa questão da neurociência, mas você colocar em prática é mais difícil, né? De fazer aquelas análises, né? Realmente sensoriais, visuais, neurais, né? Com equipamentos e tudo, isso não tem alcance ainda, né? Exato. Hoje eu particularmente eu montei esse laboratório completo de neuroarquitetura. Legal. Hoje no Brasil eu sou o único profissional que tem todos os equipamentos para fazer as mensurações. Ótimo. Inclusive aqui em Brasília, né, a gente está participando de um bootcamp, de um treinamento com isso. Os equipamentos estão todos aí. Hoje o pessoal vai experimentar como que funciona, como que a gente aplica. Então, é esse tipo de conformação aliado a grandes entidades que já se fazem presentes no mercado também, construir de fato esse ambiente muito mais colaborativo, muito mais participativo para que todos possam ter acesso à democratização efetivamente da neuroarquitetura. Eu não sei se você viu, mas existe um aplicativo internacional, ele não é, acredito que ele não seja brasileiro, em que você consegue mandar o link para o teu cliente. Eu fiz isso recente. E através de 5 segundos ele consegue mapear o olhar, a questão das áreas quentes, né? Hoje, graças a Deus, já temos vários desses. Olha que legal. E aqui no Brasil eu estou participando de um projeto que vai sair agora nos próximos dias o lançamento dele, de algo exatamente nesse formato, mas também com a possibilidade de uso de inteligência artificial. Olha que então legal. Vai estar literalmente na palma das mãos, assim, vai ser um grande facilitador do processo, né? Eu vi que em Milão você estava falando sobre isso. Exatamente. Do que se trata essa inteligência artificial? Qual que é esse caminho que está sendo traçado? Porque a gente vê a inteligência artificial pensando só realmente em textos, né? Em fotos, criações de fotos e alguma coisa. Exato. O que a inteligência artificial pode agregar para a neuroarquitetura? Hoje, esse projeto que nós estamos trabalhando, ele vai em 2 frentes, né? O projeto se chama, não sei se posso comentar, mas o projeto se chama NeuroAI. E esse projeto ele traz 2 frentes de atuação. É uma tecnologia especificamente voltada para arquitetura e para design, né? Não apenas o design de interiores, mas também design de produtos, né? Design de movelaria, enfim. Legal. Então, um dos caminhos, um dos propósitos é essa inteligência artificial auxiliar você literalmente na construção dos projetos, né? Certo. E aí tem a geração de imagens e outros artifícios que estão sendo trabalhados. A parte da neuro nisso é porque essa criação que a inteligência artificial traz já é com pressupostos de aplicabilidade de itens de neuroarquitetura na confecção do projeto. Mas, ao mesmo tempo, ela também dá a possibilidade que, através dos projetos criados por ela ou através dos seus próprios projetos criados por você, você possa utilizar a inteligência artificial dessa tecnologia para que ela possa fazer uma mensuração de eye tracking aos moldes do que seriam para humanos. Olha, que legal. Então você já tem uma resposta que é dada para você muito rapidamente, sem a necessidade de você ter que mandar o link para alguém para avaliar. Ela já faz essa análise. Ela já faz a análise de como provavelmente, pelos grandes bancos de dados que nós estamos trazendo do exterior para cá, em cima de pesquisas inúmeras feitas mundo afora, qual seria a principal resposta de mapeamento de movimento ocular, por exemplo, para uma determinada imagem. Tenha sido ela criada pela NeuroAI, tenha sido ela criada por você, profissional, né? Uma das coisas que eu sinto falta é exatamente de análise disso, né? De conteúdo que mostre o que é mais interessante, menos interessante, né? Porque tem a tecnologia, mas talvez a pessoa não saiba utilizar. Exatamente. Não sabe entender os resultados daquilo, porque não adianta só fazer, você tem que interpretar aquele resultado, né? E esse projeto ele devolve para você a mensuração feita e a análise dele. Olha que perfeito. Então você já tem um avanço gigantesco. Gigantesco, né? E é justamente a questão da democratização. Porque hoje, por exemplo, nas consultorias que eu presto, como eu tenho todo o laboratório, a gente só consegue atender a um determinado tipo de público, né? A um público que realmente quer aquele tipo de resposta e, portanto, vai investir nisso. E não é uma coisa
tão barato, tão né? acessível Sim. pelo porte Sim, do laboratório. Que o resultado Sim, super vale a pena. exatamente, né? Às vezes sai até de graça, que a gente até brinca às exatamente, vezes. que foi exatamente os cases que nós trabalhamos, que eu acabei de trabalhar no Politécnico de Milão e no escritório do Norman Foster, né? Legal. E quando a gente fala de democratização, é porque esse porte, Politécnico de Milão, Norman Foster, é um porte que realmente quer o resultado efetivo do que está sendo trabalhado. Mas quantos escritórios nós temos no país que às vezes não tem gostaria de, mas não tem acesso a? Né? Exatamente. Então, a NeuroAI ela vem justamente para essa democratização. Então, é uma tecnologia extremamente fácil de ser utilizada. Um dos grandes elementos que nós queríamos eu não preciso ser um neurocientista para poder ter acesso a isso. Só preciso saber manipular, né? Eu tenho que saber usar a ferramenta, Sim. né? Como qualquer software, né? Sim. Mas ainda assim ela é extremamente amigável ao uso, né? Ela é muito intuitiva. Então isso é algo bem, bem interessante. Em relação a Milão, eles têm todo o acesso ao que há de mais novo no mercado. E você ser chamado para isso é uma grande honra, né? Exatamente. E lá eles já estão trabalhando com isso. Como que é o mercado lá fora em relação a essa questão? Aqui nós temos alguns parâmetros, né? O meu elo com o Politécnico de Milão ele já tem alguns anos, aproximadamente 10, 15 anos, que eu sempre estive conectado a eles, né? Levando os meus alunos para lá para fazerem cursos, enfim. Já tinha tido experiências, né? Diante desses cursos promovidos, eu ser momentaneamente chamado para uma participação, enfim. Mas dessa vez agora eu fui chamado efetivamente como professor oficial do Politécnico de Milão para ministrar neuroarquitetura aos mestrados deles. Que legal. E para mim foi uma honra muito grande, porque quando a gente fala de Politécnico de Milão, nós sabemos que é a maior referência de ensino do planeta, né, em arquitetura e design. E tenho que confessar, né, que deu aquela massageada no ego no sentido de que... Mas você é merecedor de tudo isso, porque Obrigado. você correu, lutou por isso, conquistou. São mais de 20 anos mérito, de trajetória. Sim. E aí você tem aquela experiência que inevitavelmente nos emociona enquanto pessoas, né? A entidade de ensino onde todos querem estudar, eu estava lá ministrando aula. Que legal. Né? Então isso traz um porte muito grande. E realmente isso foi uma necessidade que o Politécnico de Milão viu, de trabalhar justamente não apenas com as questões conceituais da neuroarquitetura, mas as questões práticas. Sim. Então um dos pedidos foi que eu levasse o laboratório para que pudesse ser trabalhado lá também. E os alunos de mestrado e especialização do Politécnico de Milão, do Polidesign, eles são a nível universal, né? Tanto que a língua oficial dos cursos é em inglês. Da minha turma tinha só 2 italianos, né? Todos os outros eram pessoas do mundo inteiro, né? E isso é muito interessante porque a gente percebe o quanto eles estão ávidos por isso, né? Um sede de conhecimento, exatamente, porque o mercado está pedindo isso. E é verdade. O mercado pede. O mercado, os profissionais, na verdade, os donos de empresa não sabem que existem, muitos deles não sabem que existe esse tipo de conhecimento hoje disponível, mas eles têm necessidade do resultado que essa ciência entrega. Isso. Né? E aí eu queria pedir uma gentileza a você. Eu posso citar nome de marca? Tem algum problema Pode, aqui? deve. Perfeito. Inclusive, eu até quero retomar um pouquinho antes para explicar para a nossa audiência o que é uma neuroarquitetura. Perfeito. Você sinalize para isso, porque muita gente que está assistindo talvez não esteja entendendo nada do que nós estamos falando. Perfeito. Vamos voltar, então. Vamos voltar um pouco para você explicar o que é uma neuroarquitetura, como que ela funciona, né? E o que ela pode trazer de resultado para o mercado. Perfeito. Vamos sintetizar todo esse conhecimento. Quando a gente usa essa aglutinação linguística, né, neuroarquitetura, e hoje a gente ouve falar sobre neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, né, nós estamos falando de neurociência aplicada a uma determinada área. No nosso caso aqui, a arquitetura. E quando nós utilizamos neurociência na arquitetura, é porque nós estamos melhor conhecendo os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, para saber como utilizar isso como um ferramental naquela área. Para nós aqui, projeto, né? Então, nós sabemos já de longa data que o ambiente, o espaço que nós estamos, ele é um grande configurador de comportamento. Eu gosto de trazer sempre exemplos bem simples, Dani, que exemplos simples, eles nos coligam ao dia a dia, né? Sim. Vamos imaginar o simples ato de chegarmos em casa. Quando nós chegamos na nossa casa, que é um ambiente que nós conhecemos amplamente, e nós encontramos essa espacialidade,
aos moldes do que nós chamaríamos de organizada, nós temos uma relação com o ato de chegar em casa. Sim. Nossa, coisa boa, chegar em casa, estou cansado, vou ficar jogado no sofá, enfim. Familiaridade também, né? Você já conhece todo o espaço. Exato. Aquele espaço é familiar, né? Exato. E principalmente ele está, neste momento, aos moldes do que você chama de organizado. Sim. Mas quando você chega em casa, a mesma casa, e aos seus moldes você encontra ela desorganizada, você tem uma outra relação ao chegar em casa. Sim. Nossa, estou super cansado, agora vou ter que arrumar tudo isso, ainda tenho que fazer aquilo. Mudou completamente. Eu mesmo fico extremamente estressada com lugar desorganizado. Então, e aí a própria relação de chegar em casa, simplesmente pelo molde como ela se apresenta a você, muda completamente o seu comportamento, inclusive emocional, com o ato de chegar em casa. Mas olha que interessante, Dani. É a mesma casa com as mesmas coisas. Elas só estão de formas diferentes. Então, isso nos prova que o modo como o ambiente é confeccionado muda o nosso comportamento e a nossa emoção em utilizá-lo. A neuroarquitetura está embasada nisso, em como que você organiza os espaços, como que você modela um projeto para que você possa proporcionar àquele público, àquele usuário, uma determinada emocionalidade e, por resposta, positiva, um determinado né? comportamento. Exato. Quando a gente já passa para o segmento de retail design, que é arquitetura comercial, lojas, enfim, isso é amplamente utilizado hoje. E não apenas a questão da organização do espaço, a organização espacial e sua composição, mas principalmente uma coisa chamada resultado. Sim. E aí a gente começa a entrar em outros níveis que a neuroarquitetura começa a mergulhar. Por isso a importância da neurociência. Eu vou usar aqui alguns termos mas eu vou explicando rapidinho. A gente vai falando e vai sinalizando para o público exatamente. o que realmente é. O que Até é aquilo. para familiarizarem, né? Porque é algo Exato. que nós vamos conversar muito daqui para frente. Sempre. Né? É uma ciência que está evoluindo e é que ela veio para ficar e para melhorar não só a parte residencial como o varejo. Mas hoje nós vamos focar realmente em comércio. Certo. O objetivo é realmente trazer esse resultado para empresas. Exato. Né? Porque a gente tem visto que as empresas precisam de obter resultados diante de tanta competição. Exatamente. E de tanto bombardeio informático, né, de informações. Então, você é bombardeada de segundos em uma propaganda. Então, como que eu vou conseguir realmente chamar atenção no meio de tantas empresas? Né? Exatamente isso. Então, para isso que a gente está aqui. Exatamente isso. E aí que a neurociência começa a nos auxiliar, né? Sim. Eu vou usar alguns termos aqui de neurociência, mas eu vou traduzindo ao mesmo tempo, né? Vamos falar bem rapidamente, só para a gente poder entrar um pouco nessa questão do mercado em si, de lojas, de vendas de empresas. Vamos falar bem rapidamente, de uma forma muito superficial, de um neurotransmissor chamado dopamina. Né? O que é um neurotransmissor? São elementos químicos, né, que circulam dentro da nossa configuração cerebral e cada um deles tem são acionados de determinadas formas e nos trazem determinadas respostas comportamentais, além de fisiológicas também. Esse especificamente chamado dopamina é um neurotransmissor que está muito relacionado com a recompensa, com o desejo, com o prazer, exatamente. E aí no mercado nasce, tanto no neuromarketing quanto na neuroarquitetura, relações que nós chamamos de relações dopaminérgicas. Ou seja, é quando eu estou usando o marketing aliado à neuroarquitetura para gerar em um determinado público o que nós chamamos de relação dopaminérgica. O que uma relação dopaminérgica faz? Ela faz com que eu me coligue efetivamente com aquela marca em busca de recompensas ou de prazeres. E isso me é atendido. Eu vou dar um exemplo para você que é um exemplo mundial e falo abertamente sobre ele. Apple. Sim. A Apple trabalha com relação dopaminérgica. Olha o que a Apple faz. A Apple vende a mesma coisa para as mesmas pessoas inúmeras vezes. Exatamente. Você compra um iPhone 8, depois um 9, depois um 10, depois um 11, depois um 12 e assim você vai. E você quer as outras coisas, os acessórios, você começa a sonhar também. Mas se a gente ficar preso, por exemplo, só no item telefone, Sim. você compra a mesma coisa, a mesma pessoa compra a mesma coisa diversas vezes da mesma marca. Isso é uma relação dopaminérgica. E isso faz com que uma marca exploda no mercado, né? Como que se constrói isso? Como que você tem não apenas o marketing e o business envolvidos por trás, mas como que o espaço
espaço onde eu vou viver essa experiência conversa comigo. A fidelização está ligada ao emocional. Com toda certeza. Né? Né? É o que você está falando. E essa relação é uma relação literalmente dopaminérgica. Nesse universo, cai por terra a ideia que se tinha anteriormente do cliente fidelizado. Hoje as marcas entendem que não existe cliente fidelizado. O que existe é um cliente satisfeito. Então eu tenho que promover uma coisa chamada satisfação. E isso começa, mas não finaliza, mas começa por uma relação dopaminérgica. Sim. Então tudo isso a gente começa a perceber que é aplicabilidade real de mercado. E é só olhar para grandes gigantes e a gente vai entender como que isso está acontecendo, né? Quando a gente vem para um mercado nosso, por exemplo, aqui, apesar de a Apple também estar aqui, a gente começa a perceber que hoje grandes marcas entendem isso muito bem e já começam a trabalhar fortemente a questão da experienciação. Você pode perceber que hoje, marcas mais estruturadas, a loja não existe apenas para vender o produto, mas para me colocar em uma experiência. Eu até quero falar sobre isso. Hoje que a gente chama de lojas conceito. E as flagships stores, né? Então, as grandes marcas estão investindo nisso justamente não só para expor produtos e serviços, né? Principalmente criar experiências de conexão com a marca. E conexão com essa marca, Exatamente. Né? Contar a história, contar a questão do nascimento dessa marca, né? Gerar realmente essa comunidade. Como você falou, essa questão do cliente satisfeito, se realmente a gente fidelizasse, não perderia esse cliente. Né? A partir do momento que ele se torna insatisfeito, ele vai embora. Exatamente. Ele começa a procurar uma nova empresa no mercado. E está lotado, né? O que mais existe hoje é uma coisa chamada concorrência. Exatamente. Né? E hoje não tem mais aquela hierarquia. Hoje, praticamente, todos no mesmo patamar. Exatamente. Né? Tem acesso à internet, tem acesso ao YouTube. Não tem mais aquela questão financeira. Os que pagam mais estão... Claro que ainda aí há essa questão de investimentos. Porém... Se você investir também na rede social, que é acessível, você consegue também trabalhar de uma forma quase igualitária, né? Exatamente. Quantas marcas nasceram só na internet, né? Hoje a gente tem as blogueiras, né? Que nasceram através da internet e hoje são grandes marcas, e às vezes até no mesmo nível que marcas de luxo, né? Exatamente. Mas eu quero que você fale sobre as flagships. Né? Qual a importância delas hoje no mercado e como que você vê essa questão das flagships? Ela é muito usada da fora. Essa semana eu vi a Melissa, tem uma loja. Aqui são poucas marcas que ainda começaram a trabalhar no Brasil com esse conceito. Eu percebo que muitas empresas ainda têm certas resistências, que acham que vamos dizer assim, que é perfumaria, né? Que é só investimento, que é muito gasto, que isso não traz um resultado. Né? E eu queria que você falasse sobre isso, qual o conceito por trás disso, qual o resultado que as empresas podem ter, exatamente contando essa história e gerando essa conexão, porque não é uma venda em si, é uma conexão. Né? Exato. É você conectar o cliente a uma empresa que também se torna uma pessoa. Né? É humanizar essa empresa. Exato. Bom, o conceito da flagship se alterou ao longo do tempo, né? Inicialmente, quando foram lançadas as flagships, e aí para quem nos ouve, né, a flagship ela é uma loja bandeira, né? É uma loja que nasce para ser a marca da marca, né? É uma loja que nasce para ser um grande ícone da marca, enquanto espacialidade. E neste primeiro momento que surge o conceito de flagship, elas vêm com uma ideia de efetivamente posicionar a marca, se fazer presente, chamar a atenção, e aí começam a nascer grandes endereços importantes, né? Quinta Avenida em Nova York, Champs-Élysées em Paris, enfim. E nesses grandes endereços, essas grandes marcas se estabeleciam com suas flagships. Como a economia foi mudando ao longo do processo, foi se entendendo que a ideia das flagships são extremamente interessantes, mas também fazer ela entrar num giro mercadológico é interessante também. Então hoje as flagships elas são utilizadas dessa forma para ser a marca da marca, a bandeira da marca, mas elas são altamente vinculadas à questão experiencial e também à questão de oferta de produtos, né? Se a gente for migrar um pouco de nicho, né? Falamos agora um pouquinho da Apple, a Starbucks, por exemplo, ela tem em Milão uma das únicas lojas do mundo que foge totalmente ao padrão de uma Starbucks, porque lá eles contam a história do café e a história da Starbucks com o café. Então, quando você entra, é uma Starbucks imensa,
totalmente diferente de qualquer Starbucks que você possa imaginar. Lá dentro o café é moído, processado, as pessoas estão ao redor daquilo acontecendo. Eles contam a história da origem do produto. Provavelmente deve Deles, contar do de onde vem, produto, qual tipo de tudo. torra, né? Então tem até algumas visitas guiadas, enfim. Mas só de você usar o espaço é uma experienciação gigantesca, né? Então a loja está toda organizada para que você literalmente não saiba para onde ir de tanto convite sensorial que você tem, aonde que você vai primeiro, e isso entra muito no que a neuroarquitetura traz em um outro ponto, que é a questão da quebra da ideia do instagramável. Quando a gente fala de um espaço instagramável, normalmente você tem um recorte espacial dentro de um espaço maior, que foi assim que nasceu a ideia do espaço instagramável. Hoje, a neuroarquitetura trabalha com o conceito de savoring. Savoring design é quando você quer saborear aquele design, quando você quer vivenciar aquele design. Uma imersão, né? Exatamente. Então, quando você entra em um espaço confeccionado com a metodologia ou a técnica de savoring design, é aquele espaço que você não sabe onde tirar foto primeiro. De que tudo é lindo. Porque tudo é altamente conectado com você, né? Então, e é muito engraçado porque aí as pessoas desistem de tirar foto e começam a filmar, porque você não tem como escolher, né? Exatamente. Ali já gerou uma conexão absurda. Gigantesca. Imagina, E orgânica. E orgânica. Uma divulgação em massa. E aí eu fico imaginando como é que saem essas pessoas dessa loja. Até quem não teve nenhum tipo de contato com uma empresa como essa, né? Com a marca, ela já sai amando. Exatamente. Ela sai amando. Exatamente. Fala assim, eu quero agora, só vou tomar esse tipo de café, ou só vou usar esse tipo de produto, ou essa roupa, sapato. Exatamente. E é uma coisa muito interessante porque, e eu como trabalho com público, com pessoas, né? A minha grande bandeira é quanto mais entendemos de pessoas, mais entendemos de projetos. É isso mesmo. Eu gosto muito de utilizar o campo da observação, né? Então, como eu estava lá em Milão ministrando aula, eu fui a essa Starbucks especificamente para fazer um estudo de campo mesmo, né? E uma das coisas que eu observei nitidamente, mas isso era nítido, porque em alguns horários do dia você tem fila para entrar, né? E automaticamente você tem muita gente saindo. É nítido. A emoção. Praticamente todas, eu não vou dizer que 100%, mas praticamente todas as pessoas saíam com uma sacolinha Starbucks. Olha aí. Ou seja, uma caneca, um copo, enfim. Mas não Meu apenas objetivo consumiu, não é? Não apenas consumiu o produto principal, o café, mas lá dentro tem várias outras opções de alimentação. Mas, cara, eu não posso sair daqui sem levar um pouco disso comigo. Sim. Aí a caneca, o café, tinha uns livrinhos que contavam a história da Starbucks. Todo mundo saindo de sacola. Não vou dizer que 100%. Aí a gente entra com design emocional, né? Exatamente. É a conexão totalmente emocional. Totalmente emocionalizada. E você vai lembrar daquele objeto para conectar com aquela memória. Exatamente. E olha que coisa interessante. Quem vai a uma Starbucks vai para tomar café. Tomar café. Quando você chega lá e você se depara com aquele universo, você diz assim, não, a conexão é tão forte, você diz assim, não, eu tenho que levar algo disso para mim. E aí vem a caneca, o copo, enfim, o que for, né? Exatamente. E uma coisa... E o engraçado é que esse tipo de objeto, às vezes, você nem usa. Muitas vezes é para tê-lo, né? A função da caneca é tomar um café com ela, mas você nem quer que alguém toque naquela caneca porque se torna especificamente. Um objeto realmente de desejo, um objeto decorativo. Exatamente, um objeto... que é o nosso design emocional. Design emocional. E o mais interessante disso é o seguinte, as pessoas entram, por exemplo, nessa Starbucks pelo café. Ninguém disse venha comprar uma caneca, venha comprar um copo. Sim. Então, quando a gente usa neuroarquitetura no processo, nós abrimos o leque de atuação gigantesco. Porque a marca, a empresa, ela começa efetivamente a perceber que ela consegue colocar valor em tudo que ela queira colocar valor. Sim. Porque a conexão está feita. Né? Como no exemplo que eu citei da Apple, eu falei do iPhone, você já foi falando, não, mas tem os acessórios. Você se conecta com todo o resto, né? E vai gerando desejo. Exatamente. E aí que tem a questão de você se firmar no mercado, enfim. O Brasil hoje, felizmente, já começa a acordar para isso, né? Algumas redes já estão começando a trabalhar com isso e colhendo excelentes resultados, né? Então isso é realmente, eu nem diria mais que um investimento,
Para as marcas que querem ficar no mercado, isso vai se tornar obrigatório. Ou você utiliza desse mecanismo ou você está fora. Né? Exatamente. É ponto com, ponto fora. Exatamente. Porque a gente percebe que o próprio mundo da arquitetura, hoje, a projetação mudou. Né? Total. Tudo. O modo como nós nos locomovemos mudou, o modo como a gente assiste TV mudou, o modo como nós conversamos com as pessoas mudou. E o modo como nós projetamos mudou também. Né? Teve clientes que chegaram até mim e falaram, Dani, eu conheço muito do meu negócio, estou há muitos anos no mercado, porém, fali uma empresa. Fechei uma loja. E eu queria ver o que há de diferenciação e inovação. Aí, nessa hora que o empresário ele percebe que ele precisa mudar. Quando dói no bolso, né, que ele vê que realmente a concorrência está grande, não é mais uma guerra de preço. E se não houver uma conexão com o teu cliente, ele troca você por outro. Exatamente. Se entra alguma empresa mais arrojada no mercado, você morre. Né? Então, essa é a ideia da neuroarquitetura, é com que as empresas consigam permanecer no mercado independente das crises. Exatamente. Né? Você gerar essa conexão com teus clientes. A gente diz que é uma fidelização, mas no sentido de realmente você criar essa comunidade. Exatamente. Você trazer para você. E né? essa comunidade trazer mais. E se você ampliando essa comunidade, porque ele acaba sendo um vendedor orgânico, um vendedor voluntário, um apaixonado dessa marca ou desse produto e não abre mão. Se torna mais caro a outras empresas investirem para tirar esse cliente. Exatamente. Né? E algo que infelizmente a gente percebe, e eu digo infelizmente até para que quem nos ouça neste momento, né, atente a isso, esse case que você trouxe é o case padrão. Quando a pessoa percebe o declínio do negócio dela, ela acorda, preciso fazer alguma coisa. Enquanto o ideal é que você não espere esse declínio, porque quando você está em declínio, qualquer investimento é doloroso. Exatamente. Então, se eu estou em uma posição, essa posição é interessante, é muito melhor daqui eu subir essa posição do que eu ficar estagnado, porque o meu concorrente vai fazer algo melhor do que eu, é inevitável que isso ocorra. E a hora que eu percebo o declínio, aí eu vou querer fazer um investimento. E Quer dizer, não tenha condições. Aí o meu concorrente já saiu na frente, os meus clientes já estão conectados com ele, é muito mais difícil trazer de volta. Então, o raciocínio mais saudável seria, cara, eu estou bem, deixa eu melhorar ainda mais, deixa eu dar um salto daqui para frente, porque do contrário, eu viro um commodity no mercado. Sim. E o que uma empresa quer não é ser commodity, né? Ela quer estar em vanguarda, ela quer se mostrar à frente. Exatamente. Né? Hoje, nesse bootcamp, nesse treinamento que eu estou participando aqui em Brasília, hoje eu vou trazer um grande case, eu vou apresentar um grande case disso, que foi uma revitalização que nós fizemos para a sede administrativa do Banco Santander. Legal. E em São Paulo, né? Então, uma marca como Santander, entendendo que esse tipo de aporte é o que de fato vai gerar conexão com determinados públicos que nos foram solicitados naquele momento de estudo. E o resultado está lá para quem quiser ver. Né? Então, realmente é algo muito, muito interessante. Esse projeto foi um projeto de uma parceria minha com o escritório AKMX de São Paulo, um projeto que nós temos juntos chamado NeuroBioUX. Que legal. E a gente tem tudo a ver, está tudo interligado. Está tudo interligado, exatamente. Então, nessa parceria com a KMX, nós tivemos a possibilidade de atendermos o Banco Santander, estamos atendendo outras marcas de grande porte também, que estão entendendo, eu não vou esperar um declínio, eu vou me mostrar diferente da minha concorrência. Né? E uma coisa que eu percebo também, o trabalho da neuroarquitetura, ela tem que entrar depois, na verdade, de um estudo de público. Exatamente. Às vezes muitas pessoas fazem projeto, né, contratado para uma empresa, como aconteceu nesse caso desse cliente. Dani, eu queria ver uma melhoria, alguma coisa, mas quem é teu público? Né? Como que ele age? O que você quer trazer realmente? O teu público está disposto a comprar? É um produto que ele busca? Então, tem que haver uma pesquisa de mercado, tem que haver uma pesquisa de consumo, tem que entender, como você mesmo falou, de pessoas. Exatamente. Né? E a gente descobriu que ele ia falir. Ele ia quebrar, porque o produto que ele estava querendo trazer para aquele determinado público, ele não está disponível para comprar. E aí a gente faz toda uma readequação de público, de análise de consumo, adequação da loja, porque a loja que ele estava propondo
Não tem nada a ver com a classe econômica, não tem nada a ver com a localização. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Está vendo como é uma coisa toda interligada, né? Multidisciplinar? Então, é o design, é o arquiteto, é a parte de UX, né? A gente analisar o usuário, mas a parte principal é o centro, que é o humano. Quem ele quer, o que ele gosta, o que ele deseja, como ele pensa, como ele gostaria de ser tratado. Exatamente. Né? E acho que falta isso hoje no mercado. As empresas, muitas estão trabalhando para isso, mas ainda é passos formiguinhas. Eu não sei se é essa a sensação que você tem também. Eu percebo que existem dois mercados, né? Tem o mercado de quem está saindo à frente e literalmente vai sempre se posicionar à frente. Que são os grandes, né? Que são os grandes. E aquele outro mercado que, na verdade, temos 3 mercados, né? Esses grandes que estão saindo à frente. Temos o mercado daqueles que são visionários e estão olhando para os grandes, entendendo o que eles estão fazendo e vamos fazer também, porque eu quero chegar onde eles já estão. E tem aquele público que ainda está aparentemente dormente, né? Estão falando disso, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Até você, dentro da sua possibilidade de perspectiva, ver o que está acontecendo, já foi. Já morreu. Né? Já vai ter outra coisa acontecendo. E aí, infelizmente, que acontece o que a gente tem visto, infelizmente, muito, de empresas fechando, de negócios que tinham tudo para ser extremamente saudáveis. Sim. E não se configuram no mercado. Então realmente é essa questão de criar essa conectividade, de você poder trazer essa questão da experienciação de uma forma extremamente qualificada. Né, qualificado em cima de tudo que você disse. Quem é o seu público, como que nós vamos trabalhar a sua marca, enfim. E aí você traz o produto certo para o público certo. Exatamente. E aí você tem uma conexão muito efetiva. Né? Você acha que a neuroarquitetura são para todas as empresas? Você acha que todas as empresas são capazes de ter profissionais? Na verdade, eu não digo que para todas as empresas, eu digo que para absolutamente tudo. Porque hoje a gente trabalha a neuroarquitetura no âmbito do retail design, que a gente está conversando aqui do comercial, trabalhamos no âmbito do residencial, trabalhamos no âmbito do corporativo. Né? Hoje os ambientes corporativos eles trazem um grande desafio. No recorte pandêmico, as pessoas aprenderam que poderiam trabalhar de casa. E hoje trazer essas pessoas de volta para o ambiente de trabalho tem sido muito desafiador. Então, né? E todas as outras questões, locomoção, enfim. Então, hoje, o mundo corporativo tem esse grande desafio. Hoje, os grandes investimentos em neuroarquitetura estão começando a se alocar muito nos ambientes corporativos. Mas, você entendendo sobre isso, por exemplo, profissionais que nos ouvem que, mas o meu nicho de mercado é residencial, é arquitetura de interiores. Ok, qual é o melhor propagandista do nosso trabalho, se não ele próprio? Né? Com certeza. Então, quando você traz para um cliente a nível residencial aquela questão de, cara, realmente essa casa é minha cara, é para mim. Enxergo, eu né? chego em casa e eu me sinto abraçado. E isso é muito interessante porque pro trabalho, né? Exato, porque essa pessoa, esse usuário dessa casa, ele tem essa sensação. Mas quando visitantes chegam até ele, também tem a mesma sensação. Nossa, como ficou gostosa a sua casa, como é gostoso isso aqui. Quem fez? Pronto. Então você tem um movimento orgânico de estar criando a mesma experienciação que uma grande marca cria para o seu público, você cria no residencial. Então todos os nichos de atuação da arquitetura e do design conseguem trabalhar com isso. Quando a gente vai falando sobre neurodesign, por exemplo, e a gente pode focar aqui em design de produto, mobiliário, que seja, por que um determinado produto ganha mercado e outro fica estocado, não vende? Né? Porque as mesmas condicionantes podem ser aplicadas para o design de produto. Os produtos também geram conexão conosco. Isso também está alinhado com o que nós falamos há pouco de design emocional. Sim, então você consegue aplicar em qualquer área. Então a gente percebe que nós temos 2 linhas de atuação aqui. São os profissionais de arquitetura e design precisando se qualificar em relação a isso e saber como utilizar essas ferramentas. E temos o público, nesse caso aqui falado sobre nós agora da arquitetura comercial, dos investidores, né, dos proprietários de negócios entenderem que ou eles geram uma conexão muito efetiva com o seu público e, por consequência, positivamente, saudavelmente, aumentam esse público, ou o concorrente dele vai fazer isso. Sim, sim. Porque todos estão nos assistindo agora. A empresa, né? na verdade, a gente tem as 2 áreas em uma só.
né? A empresa ela não tem que pensar no cliente em si, mas no colaborador em si também. Exatamente. Criar ambientes, vamos dizer, colaborativos, né? Confortáveis, trazer esse conforto também para o funcionário, para ele também ser um vendedor nato para o cliente. Exatamente. Então, tem duas... Você consegue entender, né? Claro. Tem os dois papéis numa entidade só. Numa entidade só. Realmente tem muita área para o profissional trabalhar. Tem. E como que você vê a carreira, né, do arquiteto hoje? O que você sugere para quem está assistindo a gente, que vai assistir, em questão para os profissionais da área de arquitetura? Como vai ser a tendência do mercado? Né? Bom, eu costumo dizer que é um caminho sem volta, né? Nós tivemos alguns divisores de águas dentro do universo da arquitetura, né? Talvez um dos mais significativos que houve foi quando chegou a tecnologia de desenho, e a gente pode falar de AutoCAD e daí para frente inúmeros softwares, onde se saiu efetivamente do papel e se foi para o computador, então foi um grande divisor de águas. Mais recentemente, ainda falando de tecnologia, foi a chegada do BIM. Então a gente percebe que do papel para o computador já foi um caminho sem volta. Dos softwares iniciais para as metodologias de BIM que nós temos hoje, outro caminho sem volta. Agora né? E aí agora, quando a gente fala de metodologia projetual, a gente entra na neuroarquitetura, no neurodesign. É um outro caminho sem volta. Foi muito interessante ontem, se você me permitir, pode ficar à vontade. Obrigado. O podcast é seu. Obrigado. Esse evento que eu participo aqui em Brasília é uma parceria entre o Sebrae do DF e o CAL do DF, onde está sendo promovendo um summit de neuroarquitetura. Olha que coisa interessante. No primeiro momento, nós podemos pensar no CAL. Né? O CAL, uma entidade que abraça arquitetos, urbanistas, né? Trazendo esse conhecimento. Mas olha quem se ligou ao CAL. Sebrae. O Sebrae entendendo que isso para negócios é indispensável. Você sabe que o Sebrae tem uma área todinha voltada para a parte de design. Para design, que é justamente o projeto que está ligado com o CAL nesse summit que eu estou ministrando aqui. Eles estão tendo dificuldade de encontrar profissionais nessa área. Exatamente. Inclusive, eu estou me credenciando. Perfeito, é isso mesmo. E aí, a grande ideia deles é realmente mostrar, não apenas para o público de arquitetura e design enquanto profissionais, mas para o público da construção civil de um modo geral e, principalmente, empresas entendendo o papel de o quanto isso é fundamental para se manter os negócios hoje. E é o papel do Sebrae. Então, olha que interessante, né? O Sebrae se coliga com o CAL, entendendo isso como uma necessidade de mercado. Traz a educação para o profissional que vai trazer o retorno para ele oferecer para o mercado. Para o empresariado, exatamente. Então, isso é realmente, a gente percebe que é um caminho sem volta. Sim. E grandes entidades, não precisamos falar de CAL e Sebrae, os nomes falam por si só, grandes entidades percebendo que o mercado precisa acordar para isso. Sim. Né? É isso mesmo. Então, é realmente um caminho sem volta. E o profissional também buscar isso. Exatamente. Porque muitos se formam e ficam acomodados, que acham que é só aquilo, não é. Hoje os espaços estão muito além de uma decoração. Na verdade, é além. Exatamente. Né? E se você não entender realmente de pessoas, você não consegue mais projetar. Não gera. Não gera ambientes bons, residenciais. Empresas não vão gerar negócios. E isso que é ruim para o mercado. Né? Eles acabam tendo uma visão ruim de um profissional que não trouxe resultado, então acaba pensando que não é um bom investimento. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente realmente educar os profissionais e educar o mercado também, que existe profissionais qualificados para trazer esse resultado para eles. Uma coisa que eu quero conversar com você também, né? A gente está vivendo uma mudança de geração. Né? Nós já estamos numa geração Z, que é totalmente digitalizada, né? Nasceu já com a tecnologia na mão. É uma geração diferente das anteriores e busca comportamentos diferentes. E a tendência é só evoluir. Exato. Como que você vê o mercado de varejo, porque a gente está falando agora de experiência, né? A experiência tem entrado muito forte, de forma imersiva. A gente tem visto muitas lojas, inclusive fora do Brasil, mais fora do Brasil do que aqui dentro mesmo, ainda no Brasil, que investem muito nessa questão imersiva sensorial, né? Algumas empresas aqui, mundiais, já estão fazendo eventos imersivos, né? Da marca, de tudo. Como que você vê esse mercado para essa futura geração que é extremamente exigente, rápida, troca com muita facilidade, né? Então, você está vendo que cada vez mais é mais difícil alcançar o cliente
e conseguir conectar uma marca com ele. Então, está sendo mais desafiador, cada vez mais, para nós profissionais, trabalhar com isso e fazer com que geramos essa conexão e resultado para essas empresas. Como que você vê esse mercado com essas novas gerações que estão chegando? Como que você acredita que vai ser? Na verdade, essa transformação já começa, né? Ela já está começando. Tem algumas marcas totalmente direcionadas para essa geração. E eu percebo, Dani, tanto aqui quanto fora, que as marcas que estão tendo sucesso são as marcas que estão trabalhando com um ponto bem específico chamado de interação. Uhum. Promover de diversas formas a interação. Só que essa interação não é apenas uma interação tecnológica. É criada uma esteira interativa, onde esses passos de interação começam lá no conhecimento daquele público, o que aquele público gosta, como que ele se relaciona, por exemplo, nas redes sociais. Uhum. Começa uma interação lá que vai migrando para outro tipo de interação até culminar que a sua próxima grande experiência é na minha loja. É no meu espaço, é com o meu produto. Então, isso é um processo que começa, e aí o neuromarketing de todos os pontos. Omnichannel. E aí você vai trazendo essa questão interativa, e cada um desses níveis de interação vai me dando maior condicionante de satisfação, de prazer, de desejo, até o ponto de eu querer sair do aplicativo de rede social, ou enfim, dessa interação que já existe ali, até chegar no componente físico que é a loja, né? E é muito interessante porque essas marcas, quando elas fazem esse processo, a loja ela funciona como o receber do público e não a intencionalidade de vender para ele. É óbvio que a finalidade é vender para ele, na verdade, então. mas esse público chega e você tem diversas condicionantes ali para isso. E aí eu vou citar de novo o exemplo da Apple. A Apple se conectando muito bem com esse tipo de geração. Atualmente, quando você chega nas principais lojas Apple, por exemplo, você tem um grande mood board em uma superfície que tem uma programação da semana inteira de workshops sobre tecnologias dos aplicativos, gratuitamente. Uhum. Além da própria experiência do usuário, quando você está chegando perto de uma loja da Apple, já aparece uma sinalização no seu telefone que o Wi-Fi está disponível, e é um Wi-Fi fabuloso. Então aí você já pega... Já começa a gerar uma você experiência, já gera. né? Eu vou citar de novo, porque acabei de vir de lá, a nova Apple de Milão. Uhum. Eles revitalizaram uma praça ali atrás da Vittorio Emanuele, ao lado, perdão. E a loja toda no subterrâneo, e a esplanada da praça acabou ganhando vários cafés, restaurantes, enfim. E a praça em si é uma esplanada. E eles fizeram uma espécie de uma arquibancada, uma escadaria, já próximo da entrada da loja. A quantidade de pessoas que tem ali é gigantesca, por causa do Wi-Fi que está disponível na praça, mesmo a loja sendo embaixo. E existem recortes no piso e no espelho dessa... Porque é uma arquibancada, né? Então tem o pisante e espelho, pisante e espelho. Os pisantes, eles são em vidro para você ver o que está acontecendo lá embaixo na loja. E está sempre acontecendo um workshop de alguma coisa, gratuito. É só você entrar e assistir. Olha só. Ninguém está dizendo compre um telefone nosso. Tem a nossa tecnologia. Mas, por exemplo, quando eu estava visitando a loja, tinha um cara ensinando tirar fotografias de excelência pelo celular. Olha aí. Quem é que não quer? Hoje é o que mais tem. E o que você, às vezes, tem um aparelho, mas não sabe manipular. Então o cara ensinando vários recursos, e ali todo mundo fazendo junto e tirando... Mas aonde as pessoas estavam se fotografando? Dentro da loja. Que aplicativo as pessoas estavam usando? O aplicativo deles. E era engraçado porque você via assim, isso que me chamou muito a atenção. Tinham várias pessoas ali participando, de novo, eu gosto muito de observar o comportamento humano, que estavam com o telefone Samsung na mão. e o ministrante vinha e explicava para ele da mesma forma. Sem exclusão, né? Sem exclusão. Até porque ele está gerando desejo para mudar de marca. Como que ele vai excluir? Ele é o cliente mais importante. Exatamente. Né? Que ele está sinalizando. Eu estou aqui na Apple, mas talvez é o meu sonho ser um futuro cliente. Entendeu? Então, e aí você gera uma conexão com essa marca. Sim. Porque você tem um acolhimento, você tem a experiência, você tem o serviço, e aqui eu estou chamando de serviço para essa galera aí, um excelente Wi-Fi, sem cobrar nada, sem tempo de uso. Então, é realmente uma esteira
que te leva até o ato da compra. Mas o ambiente da loja não é assim, compre. Não, venha para cá e viva isso aqui. Venha exatamente experimentar, né? Exatamente viver essa isso. experiência da Apple. E você sabe que nessa mesma jornada que eu tive agora de agenda internacional, logo depois de Milão eu fui para Londres a convite do escritório Foster & Partners, né, do Norman Foster, para ministrar um workshop de 2 dias para eles sobre neuroarquitetura. Aí aqui de novo vem um peso pessoal muito grande, né? Como eu comentei no início do nosso diálogo, há 20 anos atrás eu fui estagiário no Foster & Partners. De lá para cá eu voltei várias vezes, ou visitando Londres, ia até lá para rever alguns amigos, ou levando alunos meus para conhecer o escritório, uma visita técnica, enfim. Então eu sempre tive um contato muito saudável, graças a Deus, com eles. Mas dessa vez, como eles sabiam que eu estava indo para Milão, ia passar uma temporada lá ministrando aula para os Masters do Poli, você toparia de Milão vir para cá? Quando veio o convite, eu assim, porque viram pelas redes sociais, eu comentei assim, eu não tinha programado ir para Londres, mas na minha cabeça era assim, como eu já fui várias vezes... Fazer uma visita, né? Exatamente. Eu falei, olha, eu não, a princípio estava programado para isso só para Milão e tal. Não, mas como você vai estar aqui na Europa mesmo, o que você acha de vir fazer um workshop para nós aqui? Nossa, porque veja bem, há 20 anos atrás eu estava lá como aprendiz, depois eu mantive uma relação muito saudável, gostosa, sempre receberam a mim e aos meus alunos muito bem. E admiração, né? Você manteve essa relação de admiração. Essa relação. E aí agora, 20 anos depois, eu lembro que no primeiro dia, quando eu fui abrir o workshop, né, eu não cheguei a chorar, mas eu quase chorei. Eu imaginei que você devia ter ficado emocionado. Porque eu abri, né, dizendo assim, há 20 anos atrás eu estava aqui como um estagiário. E se tem alguma forma de eu dizer muito obrigado, entregando um pouco do que eu angariei nesses 20 anos, né? Que bacana. E aí, claro, não tem como você não se emocionar. Eu não cheguei a chorar, mas só quando o lábio treme, assim. Só de você falar, eu já me emociono por você, imaginando a emoção que né? Porque 20 anos depois você chegar ali... E está onde você está, né? Então não é qualquer lugar. Então foi muito gratificante e foi muito interessante. E aí nós falávamos agora de Apple. É só o começo, tá? Que Deus nos ouça. Muito obrigado a todos nós. Vai muito mais longe. Então, e a gente percebe assim, hoje, né, atualmente, só o escritório de Londres tem 1.300 profissionais. Caramba. Distribuídos em 6 prédios. Imagina, há 20 anos atrás, quando eu estava lá, era aproximadamente 600, 700 pessoas. Hoje são 1.300 só em Londres e tem aproximadamente outros 600 em escritórios mundo afora, né? Nova York, Pequim, Xangai, enfim. É gigantesco. Né? É uma indústria mesmo. É uma indústria. E você ter a possibilidade de falar para esse público com essa qualidade, porque perceba, um escritório desses parar para ouvir alguém... Não é qualquer pessoa. É porque você vai ter que entregar realmente algo de muito valor, de muito conteúdo. E aí você percebe assim que é uma necessidade mundial. Durante o workshop, porque ele foi dividido em alguns momentos, né? Durante o workshop eu tive alguns momentos que eram exclusivos só para os conceituadores de projetos. E uma delas, que é justamente, não sei se o público que nos ouve sabe, mas atualmente, já há alguns anos, né, o escritório Norman Foster é quem faz exclusivamente todos os projetos da Apple. Né? E quando nós estávamos com os conceituadores, a head de projetos que cuida dos projetos Apple era uma das mais interessadas. Olha aí. Era a que mais questionava, porque ela queria levar muito essa experiência, disso para o que eles já fazem na Apple. Sim. Então, tente uma responsabilidade absurda sua, gigante, né? Gigante. Imagina, né? O peso disso também, né? Exatamente, é uma exatamente. Honra, mas é um peso também. É um peso. E se percebia assim, os questionamentos dela não eram questionamentos, eu quero saber se você sabe. Não, era questionamentos de eu quero saber mais. Mesmo, né? Eu quero saber mais, né? Então foi algo muito, muito interessante. E ao mesmo tempo você aprendeu muito também, né? Claro. Porque essa troca, você acaba levando muito deles também, das questões que eles precisam, da algo que você com certeza chegou aqui e foi se aprofundar, porque é algo que eles já têm necessidade. Exatamente. E te demandaram isso. Isso Exatamente. É muito bom. E a gente percebe o quanto o mercado está ávido para isso. Sim. Lá fora e aqui dentro. Né? Então, realmente, né, como a gente falava, o empresariado precisa entender isso.
para que não morra. E profissionais, nossos colegas, também entendem isso para que também não morram. Exatamente. Porque nós também temos concorrentes. Sim, e os nossos concorrentes também estão de olho nisso, né? Exatamente. E quem sair na frente e sair melhor, e a gente sempre está buscando essa diferenciação. Sempre. Empresas, nós como profissionais também. E é constante. E a tendência é o espaço ser cada vez menor. Né? Então, hoje você está evoluindo aqui, já está ultrapassado, já tem algo novo saindo. Exatamente. Né? Como tinha neuroarquitetura, agora design emocional, vai vir outra coisa. Tudo está sob o grande guarda-chuva da neuroarquitetura. Né? Hoje a gente tem inúmeros conceitos que se acoplam, mas a gente percebe que realmente é uma busca constante de você estar mobilizando isso. Né? Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu fico muito feliz. Eu quero que você fale sobre sua rede social, deixe aqui para os nossos convidados, né? Nossos ouvintes, nossa audiência, sobre o teu Instagram, sua empresa. Obrigado. O que você faz, né? Você palestra, você dá consultoria, mentoria, é professor. Não sei se você ainda trabalha na área de arquitetura também. Então, deixe seu contato. Obrigado. Então, o Instagram é um perfil exclusivamente de conteúdo, né? Então, eu tornei o meu perfil independentemente do livro, o perfil é uma democratização de conteúdo, né? Então, meu perfil é um perfil de conteúdo, @loricrisel, tudo junto, né? O perfil de Instagram. Se alguém que nos ouve aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar direct, respondo a todo mundo com o maior prazer e sempre um carinho muito grande. Isso é verdade. Super acessível, gente, um carinho imenso, uma humildade. Isso realmente não tem como tirar de você. Obrigado. Porque realmente você chegou longe ainda porque você tem essa humildade. Esse carisma. Obrigado, Dani. Atuo sim no mercado. Hoje eu tenho uma parceria muito forte com o escritório AKMX em São Paulo, nesse projeto NeuroBio UX. Então, a gente atua fortemente, principalmente no mercado corporativo, mas hoje já estamos entrando no mercado de redes de ensino, redes hospitalares. Então, realmente são... Precisa, né? Imagina ensino, doente, né? A questão de redes hospitalares. Então, tudo aquilo que pode trazer realmente o espaço como promotor de inúmeras coisas. Sim. De desenvolvimento e aprendizagem, desenvolvimento de cura, efetivamente. Sim. E, obviamente, de produtividade e de experienciação, como a gente está falando aqui. Né? Tenho, sim, também o braço voltado às palestras e aos bootcamps, que são os treinamentos, né? Que é o que eu estou fazendo aqui em Brasília agora. Muito bom. Aí é só entrar pela própria bio do Instagram, consegue achar esses projetos todos ali, né? Então é sempre um prazer muito grande. Hoje, felizmente, a gente já tem várias entidades Brasil afora e muitos núcleos, às vezes até mesmo de lojistas, né? Que pedem para que eu vá fazer um treinamento ou uma palestra, geralmente para grupos de profissionais locais ou da região, né? Porque sentem essa necessidade, né? Então, coordeno no IPOG um Master em Neuroarquitetura. E aí, para quem quer ir para essa área aprofundadamente, aí é um curso na íntegra voltado a isso. Mas tem também a questão das palestras, dos workshops, que acabam abrindo portas, né? Eu sempre digo que depois que a neuroarquitetura deu uma mordidinha em você... Nunca mais. Não sai mais. As pessoas não sabem, mas ele foi meu professor há 8 anos atrás, na área de neuroarquitetura, e ali eu acho que ninguém na sala, praticamente poucas pessoas perceberam o conhecimento que você estava entregando. E ali eu já saí com sede para avançar e tô até hoje mesmo. Que bom, que bom. Fico muito feliz em fazer parte da sua linda jornada também, Dani. Sim, eu mais ainda de ter recebido aqui. Quero agradecer de novo. Muito obrigada, foi muito bom. Eu acho que você trouxe bastante conteúdo enriquecedor aí. Muitíssimo obrigado. E voltando a Brasília, venham aqui de novo para outros temas. Com certeza, está já convidado e agendado. Perfeito. Só me avisar que nós vamos marcar. Um prazer sempre. Obrigado. Gente, muito obrigada, viu? Agradeço vocês ficarem aqui conosco até o final. Espero ter contribuído também com a presença do professor Lori, com o conhecimento de vocês. Então, até a próxima. Até muito breve. Tchau, tchau.